Dilatação. Será porque os materiais, como regra, sempre que a temperatura aumenta, eles aumentam de tamanho? Será como que a gente quantifica esse fenômeno? Como que esse assunto aparece nas questões de vestibulares, de provas de escolas militares? É isso que a gente vai ver hoje. Nos acompanha aqui no Física Express. Vamos lá! Uma maneira relativamente simples da gente entender esse fenômeno da dilatação é que, com o aumento da temperatura, a gente aumenta a agitação das moléculas. E se essa agitação, os choques ali vão aumentando, elas tendem a ficar mais distantes umas das outras. Com isso, a gente tem um aumento de volume, um aumento desse material, uma dilatação, que pode ser visto de três formas principais. A gente vai estudar a dilatação olhando ela só em termos lineares, que é quando uma dimensão só aumenta. Exemplo, a barra tinha um comprimento, essa barra foi e aumentou. A dilatação superficial, agora você imagina uma placa, essa placa aumenta a área dela. E a dilatação volumétrica, que é a realmente que ocorre na natureza, que é um aumento nas três dimensões. Você tinha lá um cubo, por exemplo, ele se torna um outro cubo, só que com arestas maiores, ele aumenta em volume. Então a gente vai falar da dilatação de sólidos em termos de dilatação linear, superficial e volumétrica. Para completar, a gente também analisa a dilatação dos líquidos. Tá certo? Vamos lá então começar essa análise. Se a gente tinha, então, dilatação linear, primeiro tópico nosso, a linear, para sólidos ainda, né? Se a gente tinha uma barra de comprimento L após ser aquecida, ela vai passar a ter um comprimento L final, aumentou um pouquinho, então ela vem até aqui, L final. Ela sofreu então uma variação no comprimento, um ΔL, que é L final menos L inicial, que a gente vai chamar de L0. Para isso, a gente tem uma fórmula com a seguinte estrutura. Vou botar aqui. ΔL é igual a alfa vezes L0 vezes delta θ. Que termos são esses? ΔL a gente acabou de ver, variação no comprimento. Esse L0 já vimos também, comprimento inicial. Delta θ é a variação de temperatura, é, por exemplo, uma temperatura depois, final, menos a temperatura no instante inicial, uma variação de temperatura. Delta a gente sempre faz, final menos inicial, lembram? E esse termo aqui, que pode ser um pouco novidade, que é o coeficiente de dilatação linear, certo? Ele é característico de um material. O alumínio tem um, o aço tem outro. Ele é que vai ditar para a gente como que o material vai responder a essa variação de temperatura, se ele dilata mais ou menos. Legal a gente falar sobre a unidade dele, que é o graus Celsius a menos 1, graus Celsius recíproco, que chama. Por que isso daqui? Fica fácil de você enxergar, ó, vamos isolar alfa aqui nessa equação. ΔL dividido por L0 vezes delta θ. Vocês vão reparar que aqui você tem uma unidade de comprimento que divide por outra de comprimento. Sobra quem? 1 dividido por graus Celsius. Invertendo isso aqui, fica graus Celsius a menos 1. Por isso que a unidade desse coeficiente de dilatação vai ser dada em Celsius menos 1. Ainda podemos falar da tal dilatação relativa. O material sofreu uma dilatação de 0,3%. Se é relativa, então eu estou pegando o que variou, o ΔL, e dividindo por quem? Pelo L0 que eu tinha antes.
que na verdade isso aqui é pegar ΔL, passa esse L0 para cá dividindo, então essa dilatação relativa é igual a alfa vezes Δθ. Tudo parte disso aqui, ó. Você tem que entender muito bem o que é cada termo e essa estrutura aqui de fórmula. ΔL igual a alfa L0 Δθ. Beleza? Vamos para a próxima. Nós vamos repetir o mesmo esqueminha agora para dilatação superficial. Só que agora a gente tem uma placa com uma determinada área, com o aumento de temperatura ela ganha em área. Então você tinha uma área inicial a 0, agora passa a ter uma área final. Já vimos lá o mesmo modelo. Área final menos área inicial dá o quê? É um delta área, certo? Fórmula, qual que era a estrutura da outra que você já gravou? Delta área é igual a... Só que aqui em vez de ser alfa nós vamos chamar de beta. Faz sentido, né? Alfa lá para o primeiro, beta para o segundo. Beta vezes área 0 vezes Δθ. Variação superficial, variação de área, variação de temperatura, área inicial. E esse aqui, alguém tem um palpite para o nome dele? Coeficiente de dilatação, o quê? Superficial. Tudo bem? Muito importante saber que esse beta aqui é igual a 2 vezes o alfa lá da dilatação linear. Então, para o alumínio, se ele te dá o alfa e quer que você faça uma questão com dilatação superficial, você vai falar que beta é 2 vezes alfa. Outro bizu aqui interessante é, às vezes aparece nos exercícios, superfícies aqui, ó, circulares, que tem um orifício interno. Lembrar que esse orifício também aumenta com a dilatação superficial. É como se cada molécula aqui, ó, que está no perímetro, ela também, esse perímetro se dilatasse, então a gente aumenta a área aqui interna como se fosse material, como se estivesse preenchido. Tá bom? Mais uma etapa. Agora é a dilatação volumétrica dos solos. Volumétrica. O que vai estar variando aqui? O volume, né? Então, espera aí que essa é mais difícil de desenhar. O artista aqui não é... Ó, tá aqui um cubo. Ele vai aumentar em todas as arestas. Só faltou aumentar essa daqui, né? Ele tinha que vir até mais aqui na frente, mas aí você acaba desculpando a gente. O importante é entender que o volume disso aqui vai aumentar. Se ele tinha um volume inicial V0, passa a ter um volume final. V final menos V0 é o que? ΔV. Estrutura idêntica às outras mostradas. ΔV é igual a diferença é que vai entrar aqui um gama vezes V0 vezes Δθ. Δθ, variação da temperatura. T final menos T. Poderia ser, né? Você quer que eu ponha? ΔT. Dá no mesmo, tá? Que é T final menos T inicial. Volume inicial. E esse aqui é o coeficiente de dilatação volumétrica. Unidade dele também graus Celsius recíproco, né? Celsius menos 1. E gama é igual a 3 vezes o alfa lá da dilatação linear. Certo? Dilatação volumétrica relativa. Passa o V0 aqui para baixo. ΔV sobre V0. Essa é a variação volumétrica relativa, que é igual a gama vezes ΔT. Show de bola? Podemos falar, vale para as outras também, para linear e para superficial, ó. Você enxerga bem isso aqui, que volume final é igual ao volume inicial mais o que aconteceu de variação, ΔV.
tranquilo, né? De entender isso aqui. Certinho? Vamos lá. Para fechar, a gente vai ver a dilatação volumétrica dos líquidos. Tem um macetinho aí, porque tem uma parcela que às vezes o exercício dá como extravasando do recipiente, só que a gente tem que lembrar que se o líquido está dentro ali de um potinho, do recipiente, esse pote com aumento de temperatura também aumenta. Então você tem variação de volume do líquido, tanto dentro do recipiente, quanto ali, ó, aquele pouquinho que sai pelo ladrão. Vamos dar uma olhada. O começo de tudo é entender que o líquido ele vai variar em termos de volume com aquela estrutura ali que a gente já viu de delta volume é igual ao gama vezes volume inicial vezes variação de temperatura. Esse gama aqui, coeficiente de dilatação real do líquido, é o que realmente caracteriza como esse líquido dilata em volume, tá certo? Só que, como já falei, o líquido sempre vai estar dentro de um recipiente. E esse frasco aqui, esse recipiente, também dilata. Então a gente tem que fazer uma avaliação indireta, que geralmente aparece no exercício assim, ó. Esse potinho aqui está repleto de líquido. Quando aquecido, um pouco do líquido extravasa aqui por esse ladrão. Então venha preencher um volume aqui externo. Esse volume, que é o que sai pelo ladrão, não é só ele o resultado da dilatação. Um pouquinho ficou aqui dentro, porque esse pote também dilatou e comportou mais líquido. Tudo bem? Esse pouquinho que veio aqui para fora, nós vamos chamar de delta volume aparente. É o que aparece, né? Porque esse daqui ó, ficou disfarçado, aumentou o volume, só que o frasco aumentou, você não viu nada. Então, delta V aparente. Como aqui o líquido, a dilatação dentro do recipiente, ela ocorreu fruto da dilatação do frasco, a gente pode dizer que a dilatação real, a total, é ΔV igual a ΔV aparente, que é esse pouquinho que a gente viu que veio aqui para fora, que apareceu, mais o ΔV do frasco, do recipiente. Porque esse daqui, ó, ele dilatou e o líquido que também dilatou preencheu esse ΔV. A gente não viu isso aqui mudar, certo? Vamos agora aplicar essa estrutura de dilatação volumétrica. Como é que é? Gama V0 real delta θ é igual a gama, que nós vamos chamar de aparente, aqui não é aparente, delta V aparente, gama AP vezes V0 vezes delta θ mais gama do frasco, do recipiente, vezes V0 vezes delta θ. Quando a gente tem termos que se repetem na equação, a gente não pode simplificar? Cortar, então, em todos os termos, delta θ e V0. A gente tem como resultado que o coeficiente de dilatação real é igual a coeficiente de dilatação aparente mais coeficiente de dilatação do frasco. Se for um frasco de vidro, quem entra aqui é o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro, por exemplo. E aí, os exercícios vão girar em torno disso daqui. Você tem que enxergar que o ΔV aparente, esse aqui, você pode aplicar essa estrutura aqui de fórmula de dilatação nele, sabendo que quem vai estar aqui é um gama aparente, ele ganha esse apelido. Para o frasco, ó, a dilatação dele caracterizada por isso daqui, você já está acostumado com dilatação volumétrica de sólidos. Então, gama frasco vezes V0 vezes delta θ. E depois que a gente fez essa análise, ó, que você entende que o que dilatou no total é dilatação que apareceu mais a dilatação que ficou escondida aqui pela dilatação do frasco. Ó. A gente desenhou bem aqui para você chegar nessa estrutura aqui. Às vezes o exercício pede para você te dar dois coeficientes de dilatação e pede um terceiro, tipo pede o aparente, ou te dá condições de achar o aparente, pede o real, algo do tipo. Então entendeu isso daqui, você vai se safar aí na maior parte dos exercícios.
tá bem? É isso, pessoal, tá visto então o assunto dilatação da Física 2, espero que tenham gostado, deixa aí seu like, divulga o canal para os amigos e espero aí continuar te ajudando na sua jornada aí de estudo, seja no colégio, preparando para um vestibular ou para alguma escola militar, tudo bem? Próximo vídeo aí de Física 2 já vai, fora os exercícios, né, que vão aparecer, já vai tratar da parte de trocas térmicas. Vamos seguindo aí o fluxo da Física 2. Se você também estuda e precisa de conteúdos em Física 1 e Física 3, dá uma olhada lá no canal e no nosso Instagram, Física Express, que a gente solta alguns exercícios lá no Instagram e faz a resolução, uma discussão sobre o que a questão está pedindo aqui no canal. Tudo bem? Aquele abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!